do Marcos Braz, que ele falou da história da Supercopa. Eu não sei, eu quero saber de vocês se ele falou verdades ou se ele teve algum tom de arrogância. Eu acho que ele falou verdades. Vamos lá. Em relação à maioria da torcida do Flamengo, eu acho que se for jogar ver dessa maneira, muito provavelmente a gente não poderá jogar no Brasil, né? Porque em qualquer lugar do Brasil o Flamengo vai ter a maioria. Então, assim, não sei qual é o objetivo, nem sei quais foram as interpretações em relação a essa tese, mas dia 20 parece que está marcado, não será postergado e já a gente vai saber onde é que a gente vai jogar e com certeza o Flamengo terá a maioria. Se vai ganhar, se vai perder, se vai empatar, é outra situação. A maioria eu tenho certeza absoluta que vai ter. É simples, né? A vida é como ela é. A vida como ela é. Atenção. Fonte Dataforce é um levantamento de agosto de 2019. Atenção, Prates. Porcentagem da torcida dentro de cada região. Não entendi nada. Dentro de cada região. No Sudeste, o percentual de torcedores do Flamengo é de 17%, de torcedor do Galo, 5%. No Sul, 4% de torcedores do Flamengo. O Galo passou zerado na estatística, assim como passou zerado no Nordeste, onde tem 27% de torcida do Flamengo. Também passou zerado no Norte, passou zerado ali o Flamengo com 38%, gente, é isso? Estou vendo aqui a distância. E com 29% no Centro-Oeste, onde o Galo tem 1%. Ou seja, 28 e 39, exatamente. 28 no Centro-Oeste e 39 no Norte do país, tá? Então, assim, se sobressai, é gritante a diferença aí do percentual de torcedores do Flamengo em cima de torcedores do Galo, que é o adversário ali da Supercopa no país inteiro. Então, Marcos Braz falou verdades. Ou foi arrogante? Ou cutucou o Galo? Ô, Prates? Tudo junto. Tudo junto. Não, mas eu não entendi o seguinte, William, peço desculpas. Qual que foi o contexto disso? Sim, o Flamengo vai ter uma torcida maior, possivelmente terá, porque é a maior torcida do país. O contexto foi, Prates, mais ou menos o seguinte, não está definido o local da final da Supercopa. Ia ser no Mané Garrincha, por questões da pandemia. Que não pode receber público, não vai ser mais. E aí eles não sabem onde vai ser. Tem lugares aí sendo especulados, sendo avaliados, inclusive. O que o Marcos Braz quis dizer é o seguinte, estamos vendo, vamos ver qual vai ser o local, logo eles definem, mas independentemente do local, o Flamengo vai ter maioria. Quer dizer, o local mas deve ter tido algum comentário, alguma reclamação de alguém do Galo em relação a Brasília. Foi por isso que ele comentou. Houve um questionamento. Alguém questionou dizendo, não, Brasília estaria beneficiando o Flamengo, porque o Flamengo tem uma grande torcida em Brasília, é fato. E aí ele respondeu dizendo que o Flamengo tem torcida em várias partes do país, no Nordeste. E os números provam que ele tem razão. Sabe qual foi? Mas, William, é que assim, me parece que, tudo bem, é legal, alimenta o ego, mas eu não sei se é essa discussão que a gente tem que primeiro pontuar. A Supercopa do Brasil é um jogo para abrir a temporada, e é uma Supercopa do Brasil diferente essa. O supercampeão do Brasil é o Atlético Mineiro, gente. Ganhou o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A gente não pode considerar o time que ganha do campeão brasileiro da Copa do Brasil mais campeão ou supercampeão em relação ao que ganhou os torneios nacionais. Então, o campeão, o supercampeão do Brasil de 2021 chama-se Clube Atlético Mineiro, que ganhou os 2 campeonatos nacionais mais importantes. Esse é o primeiro ponto. Segundo, brincadeiras à parte, William, eu tô para te falar, pelo que eu vi nos últimos anos, Volta Redonda se candidata como um postulante aí para receber esse jogo, porque tudo acontece em Volta Redonda, já teve Campeonato Paulista em Volta Redonda, Campeonato Carioca em Volta Redonda, vai que a Supercopa do Brasil também seja em Volta Redonda, por que não? Está dando uma cutucada? Aí estaria beneficiando mesmo, Volta Redonda. Está dando uma cutucada, eu tô brincando aqui, na cidade, Volta Redonda recebeu muitos jogos de outros campeonatos. Nada contra a Volta Redonda, que tem um belo estádio. Aí o Galo poderia pleitear, então faz o jogo no Independência, no Mineirão. Exatamente. Assim, eu acho o seguinte, não pode ser em Minas, não pode ser no Rio. Fora isso... Olha, mas em alguns lugares de Minas, o Flamengo levaria mais torcida que o Atlético. Na Zona da Mata, por exemplo, o Flamengo tem mais torcida que o Atlético. É possível. Não, mas acho que a discussão não é essa, Breno. Não é. Mas tem uma questão ali, o estado de um dos clubes, né? Aí você tem que evitar mesmo. Aí você não pode ir por esse caminho. Analisando o que disse o Braz, é verdade. Em quase todas as partes, o Flamengo teria mais torcida, não só do que o Galo,
de praticamente todos os times. Até mesmo do que o Corinthians. Não em São Paulo, mas no Nordeste, por exemplo, em Brasília. Né? É a maior torcida do país. Ele não mentiu, ele falou a verdade. Mas ele foi um pouco irônico, ele quis dar uma alfinetada ali no Galo. Faz parte desse mundo aí do futebol brasileiro, dirigentes. O Galo, quando puder, vai alfinetar o Flamengo, vai brincar. Depende do dirigente. O Marcos Braz tem uma personalidade. Quando ele pode, ele dá uma alfinetadazinha. Mas também não falou nenhuma mentira. Ou falou? O Flamengo é a maior torcida do Brasil, ponto. Isso é fato. Em quase todos os lugares. Como ele disse, a vida como ela é. É isso. A torcida do Galo é espetacular, é gigante e tal. Mas em quase todos os lugares do Brasil, o Flamengo vai ter maioria no estádio. Vamos dar um contraponto? Não vai ter no Mineirão, em BH. Isso é verdade, isso é a vida como ela é. Só que isto não garante título, isto não garante vitória. E ele também falou isso. Senão, o Flamengo era que todo ano o Flamengo ia ganhar um título. A China era campeão mundial. Olha, mas as Copas. Mas não sei se a torcida chinesa é tão apaixonada quanto a do Flamengo. E a Índia seria a segunda. Nossa, não tem previsão no regulamento da Supercopa de mando de campo. A CBF que adota a política Mas existe bom senso. Não, a CBF que adota a política de buscar um lugar neutro. Eu vejo que deveria existir mando para esse jogo, porque, para mim, há uma hierarquia de títulos no futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro é muito mais importante que a Copa do Brasil, certo? Então faz ida e volta. Então faz ida e volta, não tem calendário, um jogo, faz ida e volta. Mas então pronto, vou polemizar. Não, mas acho que vocês poderia ter, não existe esse regulamento, mas poderia existir. No caso de um clube vencer o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, haverá um jogo e esse jogo terá mando desse clube. Porque Poderia ser. Pode ser. Ou então o Galo já poderia ser declarado o campeão da Supercopa. Ele ganhou os dois. Porque na realidade é o confronto do campeão brasileiro com o campeão da Copa do Brasil. O Galo ganhou as duas. No caso, o Galo ganhou as duas. Então é o confronto do campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro contra o vice do Campeonato Brasileiro. Nesse caso, que não foi vice nem da Copa do Brasil. E que não foi vice da Copa. Chegou na semifinal. Nesse caso, o Flamengo é uma espécie de desafiante. Ele tá ali, tô aqui porque temos que fazer esse jogo, mas para mim seria justo, de fato, que num jogo só, que o Atlético tivesse o mando. Mas concordo com você, o ideal seria fazer em 2 jogos, mas a gente ter um calendário super inchado e colocar mais uma data é um trabalho hercúleo. Então, por isso, eu vejo que gostei. Poderiam ter a previsão em regulamento de que o mando de campo fosse do time vencedor do Campeonato Brasileiro e o Flamengo, nos anos anteriores, seria o mandante, porque ganhou o Brasileiro 19 e 20. Espera aí que o Prates queria falar aí. Fala, Prates. Polemizou junto comigo. Eu falei e ele assinou embaixo. Eu acho que é isso mesmo que vocês falaram. Isso que ele falou que não ia polemizar hoje. Fala, Prates. Não, acho que o jogo é mais importante que o campeonato em si. O campeonato em si é um torneio, é uma partida de pré-temporada que abre a temporada nacional. A gente não pode perder de vista e tratar também daqui a pouco a Supercopa do Brasil como o torneio. Não, é um jogo importante entre duas forças do país, mas que acontece entre um time que foi o supercampeão do Brasil em 2021, que ganhou as 2 competições mais importantes do país, Atlético Mineiro. Flamengo vice-campeão brasileiro? Pode ser campeão da Supercopa do Brasil? Claro que pode. Mas acho que é um jogo que vale pra gente ter alguma referência de começo de ano dos dois. Nada além disso. A gente não pode tratar daqui a pouco a Supercopa do Brasil como grande torneio, não. Torneio que abre a temporada nacional entre 2 times muito importantes. Mas é interessante. E quem perder, dependendo de como perder, leva a corneta. E tem grana envolvida. Tem uma rivalidade. Falamos disso. Tem uma rivalidade interessante. Mas tá desse tamanho, tá essa discussão, tá essa polêmica, essa alfinetada e tal. Porque é Flamengo e Atlético Mineiro. Se você ganhou outra proporção, se fosse ficou Flamengo mais relevante e porque Internacional, é isso. Não tem a rivalidade que tem. Porque foi Flamengo e Palmeiras o ano passado, porque é Flamengo e Atlético nesse ano. É por isso. Porque o Praça está falando, não é o campeonato. A gente estava falando ontem que era mais importante ganhar a Supercopa do que o estadual. Flamengo, então ela já tem já está com uma outra dimensão. Não. Assim como o Flamengo. Ontem foi falado aqui neste programa isso. O que foi falado aqui ontem? Isso? Você, né, William? Que a Supercopa tinha mais peso que o estadual porque era um torneio nacional. Professor Celso Zelt, inclusive, falou. Não foi? Estou mentindo? Professor Celso disse.
Professor Celso Zé, o time paga. Ele falou, ó, é um torneio em cornetou o nível professor, nacional. Em nível nacional. Não, O professor vai pedir jogo, direito de resposta. É um jogo de 2 campeões nacionais do ano anterior. É um Não título caso em esse nível ano. nacional. O campeão nacional do anterior foi um time só. Prats, ele falou, professor, eu Vamos entendo lembrar, lá a do Supercopa professor. do Brasil, William, ficou um tempo sem existir. Sim. Não, tudo bem. É que ela ficou um tempo sem existir. Ela reapareceu agora, o Flamengo ganhou do Atlético Paranaense, quando ele ganhou o Brasileiro, o Atlético ganhou a Copa do Brasil. O Flamengo ganhou do Palmeiras, quando o Flamengo ganhou o Brasileiro e o Palmeiras a Copa do Brasil. E agora tem Atlético Mineiro e Flamengo. Mas na verdade, um jogo para abrir a temporada nacional. Eu, pelo menos, estou Mas, vendo ô Prats, maneira. não é A não ser que um ele ganhou jogo, é um uma Atlético proporção, e uma Flamengo. importância maiores. Não é um jogo, é um Atlético e Flamengo. É um Atlético e Flamengo, mas O que é melhor? O Flamengo ficar jogando lá com todo o respeito, o Madureira. Você não foi respeitoso. Você não foi respeitoso. não, mas aí é outra coisa, William. Né? O Bangu ainda tem mais história Não, e tal, mas mas, eu falo o seguinte, é um campeonato. a Supercopa do O campeonato Brasil, pra vocês, carioca ela é um tem- campeonato deficitário. O que é mais importante para o Flamengo? A Supercopa, que ele pega o Atlético, ele joga bem e tal, ganha, levanta a taça ali, ou né? Porque o que importa para o Flamengo hoje no Campeonato Carioca? São os clássicos ali. Não. É o que ele tem Eu mais acho uma que são medida, coisas e ainda diferentes, assim, William. com equipes em baixa. Botafogo, Vasco, mas os clássicos têm o seu peso. São os melhores testes assim. Mas é um campeonato deficitário. Aí ele pega o Atlético, um baita desafio, de repente ganha o título e tal, etc. Começa o ano bem, com o título em cima do Atlético, que, como a gente falou, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. Pô, isso não é pesado? Isso O não é Prats legal? deixou claro, se dependesse dele, não existia esse jogo de Supercopa. São Acho que coisas sim, acho que foi diferentes. isso. É isso, Prats? Isso é muito cara de pau. Não, perguntando pra Abel, ele. Eu acho que são coisas diferentes. Uma coisa é a exigência do jogo. Olha lá, o tá dando quanto risada. o jogo vai exigir do time, o tamanho do desafio, ponto. Outra coisa é a gente colocar a Supercopa do Brasil hoje como mais importante que o estadual. Acho que são coisas diferentes. Acho que o estadual realmente se perdeu muito, foi esvaziado, mas tem a sua importância. Para mim, mais do que a Supercopa do Brasil. Agora, é de cada um. Às vezes, quem ganha a Supercopa do Brasil vai valorizar mais a Supercopa do Brasil, que é um jogo só, do que o estadual, que às vezes são 12, 15 jogos. Mas o enfim. Mundial são só 2 jogos, e aí? Não, mas são Se coisas for por diferentes número aí. de jogos, pô. Mas não é apenas por número de jogos, Abel. A Supercopa do Brasil reapareceu no calendário. A Supercopa do Brasil, ela foi criada, ela saiu do calendário, ela não existiu mais e ela reapareceu nos últimos 3 anos. Eu acho que vale a Supercopa do Brasil muito mais pelo nível do jogo para você enfrentar ou o campeão brasileiro ou o campeão da Copa do Brasil, no caso do Atlético, os dois, para você ter uma ideia do nível do seu time. Coloca medalha, levanta troféu da volta olímpica, claro que é título. Mas eu acho que daí a dizer que é um torneio que, olha, esse jogo vai mudar o ano, esse jogo quem Não, claro perdeu que tá com não. muita coisa errada. Quem Mas o ganhou tá com estadual tudo também não certo, muda, hein? Tem coisas diferentes. Não muda Prats. o ano, muda o ano, o estadual não muda nada. Eu concordo com você, claro que não vai mudar o ano de ninguém, mas é um jogo interessante. É como se você tivesse, por exemplo, Claro que o é, mas campeão isso da eu também Copa acho. América vai fazer um jogo contra o campeão europeu, por exemplo. Vai mudar a história do Tite ou do quem é o técnico? Esqueci o nome do técnico da Itália. Da Itália ou da Argentina? Mantini? Da Itália. Mantini. Então, por exemplo, faz um Roberto Mantini. Itália e Argentina lá. Não seria legal? Não seria interessante? Muito legal. Mas eu comparo a Supercopa com o Superclássico das Américas. Pô, é bacana de assistir e tal, mas tem valorização dos torcedores? Você tem aquele apreço Então, mas peraí, no afetivo? Superclássico, Alguém... o Superclássico das Américas, também conhecido como Subclássico das Américas, foi um jogo, um torneio ali, Brasil e Argentina, onde levaram reservas, jogadores que às vezes nem eram tão convocados, foram lá e tal, para cumprir, etc. A Supercopa não. Os dois aqui, ó, times titulares, Tá, importante, mas- rivalidade entre clubes ali, que é interessante. Tem grana envolvida. Eu tem entendi premiação. Brasil e Argentina, mas era o subclássico. Aqui para- não é uma para os- subcopa. Para os torcedores, alguém canta Palmeiras não tem Supercopa? Não, porque não é um torneio relevante para a história do clube. Pô, é legal ali você olhar, ganhamos ali do Atlético, jogo de abertura da temporada, mas dizer que isso pesa, que isso tem um peso no currículo do jogador que ganhou a Supercopa. Nossa, o cara vai ser lembrado por não isso. é só o Prats, ele também quer acabar com a Supercopa. Ele também quer acabar com a Não, Supercopa. mas não é acabar. Pô, legal, um jogo ali de abertura, mas tem que Não, se eu dar o acho que eles têm peso. que dar o devido. tamanho Ninguém que está ela dizendo tem, que é o é maior isso. campeonato do mundo. Só estou dizendo que é um jogo interessante. A gente valoriza mais o jogo do que ser campeão da Supercopa do Brasil. Não foi Eu acho que a legal o valorização Flamengo e maior é do Palmeiras? jogo. Aquele Flamengo e Palmeiras não foi legal? Então, legal mas pra aí tem que caramba. ser- Pela mas aí, rivalidade Abel, vai dos ser legal times. todo ano.
chamou muito mais atenção do que o Flamengo mas e é Atlético Paranaense que teve no ano anterior. Claro. Por quê? Pela rivalidade. Por isso que eu estou dizendo, Flamengo e Galo tem uma rivalidade antiga. Vai ser legal. Mas mesmo o Flamengo e Atlético Então, aí Paranaense o jogo, tinha um peso, o aí sim. Atlético Paranaense ganhar a Supercopa em cima do Flamengo ia ser sensacional. Você acha que os caras não iam comemorar, não? Que o Flamengo Não tá- acabou ali ganhando até com uma certa sobrou, facilidade. mas você imagina. Tem peso. Fala, Prats, fala que eu te interrompi de novo. De novo. Não. Eu acho que o Abel tocou em um ponto. Assim, o jogo em si é muito legal. O jogo é interessante. Vocês falaram da rivalidade de Atlético e Flamengo, de outros anos também. Mas então, o jogo é legal pra gente, porque é ali um jogo pra gente observar o nível que vai estar o Flamengo, o nível que vai estar o Atlético. Ponto. Né? Eu acho que. E daí a dizer que a Supercopa do Brasil é um torneio mais importante que o estadual, porque o estadual já não vale mais nada, o que vale agora é a Supercopa do Brasil, que é um jogo para abrir a temporada, eu acho que tem uma diferença. Sim, e uma questão hoje é que tanto para Atlético quanto para Flamengo, o estadual hoje é menos relevante diante dos desafios que tem na temporada. Mas ainda assim, para o Flamengo, por exemplo, é mais importante conquistar o tetra do Carioca do que ser campeão da Supercopa. Para o Flamengo... Seria tri, inclusive, né, também. Ganhou as duas. Então, mas nesse caso, para o Flamengo é mais importante, tem um valor histórico maior do que conquistar a Supercopa. E até para o Paulo Souza é mais importante ir bem no estadual, porque ali o Flamengo sobrou nos 3 últimos anos. Então, ainda que seja começo de temporada, o time se ajustando, é um cartão de visitas e também representa um desafio para o Flamengo conquistar o tetra inédito. Seguinte, hein? Recebo uma ordem expressa aqui para falar de Endrick. Essa é outra coisa que está no checklist, você sabe, né, Bel? Está no nosso checklist. Tem que ter Endrick. Mas não acabou a copinha? Acabou a copinha, mas não a carreira do Endrick, né? Essa aí vai que vai, né, meu? Vai longe. Nossa, vai se... Olha ele lá. Tá aqui e a gente vai mostrar aí porque o Marca é marcação acirrada no Endrick, hein? Dia sim, dia não, tem o Endrick no Marca. Os caras estão em cima, é o Real Madrid, né? Onde você vai, Marca, leia-se Real Madrid, né? Vamos ver? Temos imagens aí.